Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal. E olha, vascaíno, que quarta-feira agitada na nossa colina histórica. Não é brincadeira, é de fato uma grande realidade. Quarta-feira em que logo pela parte da manhã tivemos a confirmação da venda de Gabriel Peck para o Los Angeles Galaxy, uma venda que pode chegar ao valor de 66 milhões de reais, e o Vasco ainda permanece com 30% dos direitos econômicos do atleta. A gente, é claro, vai falar sobre isso, a maior compra, inclusive, da história do clube norte-americano. Falar também sobre mercado, pois Emiliano Dias deu uma entrevista a uma rádio paraguaia e confirmou que mais reforços estão a caminho do Vasco da Gama. Inclusive, na lista de reforços há outros jogadores do Paraguai. Por que outros? Porque o Vasco, nesses últimos dias, trouxe também o paraguaio zagueiro Robert Rojas. Inclusive, nessa mesma entrevista, ele falou sobre a chegada desse jogador. Além disso, ainda falando sobre reforços, está confirmado que após a venda de Gabriel Peck, a saída, que hoje é algo iminente, de Luca Orejano, o Vasco vai atacar o mercado em busca de pontas. Hoje, a grande prioridade do Vasco da Gama no mercado do futebol são os extremos, pontas e também volantes. A gente vai falar sobre isso também aqui neste Fala Gigante, falar sobre Campeonato Carioca, confirmado. Além do Vasco mandar um jogo em Manaus, o Vasco também estará levando uma partida para o estádio Mané Garrincha. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre a estrutura de São Januário, coisa de louco. O Vasco acabou de divulgar algumas fotos da reforma que fez internamente em São Januário, né, nos alojamentos, e realmente está uma coisa linda. O Vasco vai focar em reestruturar o seu clube para 2024, não apenas, né, dentro das quatro linhas, como também fora delas. Além disso, falar sobre treino no Uruguai, primeiro treino do Vasco em 2024 e muitas outras informações. Um vídeo, torcedor vascaíno, para você que está aí do outro lado, de fato imperdível. Então, é claro, né, Vascão? Se você está aqui, não pode perder o vídeo. Dito isso, fique até o final, acompanhe aí o nosso canal, não pisque para não perder absolutamente nada. Além disso, deixe também aqui o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Contamos muito com você, muito mesmo, para que você não perca nada se tratando de Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco e é correr de fato, porque o vídeo tá cheio de novidades a você que está aí do outro lado. Quero começar primeiramente aqui este Fala Gigante falando, né, sobre essa reestruturação do Vasco fora das quatro linhas. O que aconteceu, torcedor vascaíno, que foi um motivo de grande empolgação para o torcedor cruzmaltino. Agora há pouco o GE divulgou uma matéria sobre as reformas que estão acontecendo no Vasco da Gama, visando as categorias de base. Reforma no CT de Duque de Caxias, reformas que também acontecerão no CT Moacir Barbosa, mas a gente vai deixar esse assunto mais para o final, e também reformas dentro de São Januário. Primeiramente sobre São Januário, o que aconteceu? Está aparecendo aí na imagem a vocês o alojamento do Vasco da Gama, melhor dizendo, né, o novo alojamento da base do Vasco, que hoje fica em São Januário, recebeu reformas amplas, inclusive, uma repaginada nos quartos, repaginada nos banheiros, houve também uma troca de piso nos alojamentos, pinturas de sala na estrutura administrativa de São Januário, e também foi criada uma sala maior para a equipe de registro e de transferência dentro do Caldeirão. Além disso, no CT, né, de Duque de Caxias, não temos ainda foto a trazer a vocês, mas já está acontecendo obras. Esse CT da Base Forte, que fica aí na avenida, aliás, na Washington Luiz, ou Washington Reis, acho que é Washington Luiz, né, a avenida aí que corta toda Duque de Caxias. Lá fica a base do Vasco da Gama, e nesse momento, lá no CT da Base Forte, o gramado dos campos está passando por uma reformulação. Há dois campos, né, no CT da Base Forte em Duque de Caxias, e também o pavimento de acesso está recebendo reformas. Então o Vasco visando aí dar uma estrutura melhor à sua base e também ao futebol feminino, pois o que acontece, tanto o futebol feminino quanto a base ganharam ônibus novos. Nesta quarta-feira foi divulgada essa imagem que está aparecendo aí a vocês, de dois ônibus novos, um exclusivo para o futebol feminino e outro exclusivo para o futebol de base. Todos esses dois ônibus são adesivados como identidade, visual do Vasco da Gama, uma identidade visual para o futebol feminino, uma identidade visual também, né, para o futebol de base, cada um com as suas características. Então, algo de fato muito legal acontecendo no Vasco da Gama. A gente vem falando isso com vocês, né, que o Vasco vai focar na reestruturação
do seu futebol, não apenas dentro das 4 linhas com a chegada de reforços, mas fora das 4 linhas, visando uma melhor estrutura para todo o futebol cruzmaltino. Então, alojamento reformado, São Januário, novos ônibus para base e também para o futebol feminino, reforma no CT de Duque de Caxias e reforma também no CT da base, lá, aliás, no CT Moacir Barbosa, em Jacarepaguá. Sobre o CT Moacir Barbosa a gente vai deixar para falar já já. A gente quer já puxar para outro assunto aqui, antes, porém, é claro, deixa aí a sua opinião, porque foi uma baita de uma informação, né? Essa notícia da reforma dos alojamentos dos Crias em São Januário. Além disso, falando aqui rapidamente sobre um assunto que é total relacionado a Crias, fala sobre o William Batista. O William Batista, que hoje é o técnico do Sub-20 do Vasco da Gama, não estará com o elenco, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelos jogos nas fases finais. Qual é a situação? O Vasco entrará em campo daqui a 2 dias pelo último jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco entra, né, dependendo de uma vitória, para conseguir a classificação, dependendo apenas de si. Caso o Vasco empate, o Vasco ainda tem chance de se classificar, mas vai depender de uma derrota do adversário. Então o Vasco hoje tem 4 pontos, precisa ganhar para chegar às fases finais, dependendo apenas de uma vitória. Hoje o técnico do Vasco da Gama na Copinha é o William Batista, que é o técnico, né, do Sub-20 vascaíno. E qual é a situação de William Batista? O William Batista foi convocado para treinar a equipe profissional durante as primeiras partidas do Campeonato Carioca. O Vasco hoje está em Punta del Este, no Uruguai, todo o elenco profissional, o técnico Ramon Dias, e nesse momento, né, não há nenhum técnico, nenhum profissional para comandar o time que vai ficar disputando o Campeonato Carioca aqui no Rio de Janeiro. Com isso, informações dadas aí pelo canal Atenção Vascaínos, é que quem irá comandar o Vasco contra a Boa Vista no dia 18 e o Sampaio Corrêa no dia 21 será exatamente o William Batista. Nesse período, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ficará Ramon Lima, que hoje é o técnico do Sub-17. Então, a Copa, né, São Paulo de Futebol Júnior, o elenco que está por lá, perderá um grande nome, que é o nome do William Batista, que é o grande líder desse elenco bruxo, e terá aí a presença do técnico do Sub-17, Ramon Lima. Além, é claro, de Sampaio Corrêa e Boa Vista, o William Batista ainda pode comandar o Vasco contra a equipe do Madureira, pois o Vasco no dia 21 enfrenta também, lá no Uruguai, a equipe do Deportivo Maldonado e deve retornar ao Rio de Janeiro no dia 22. Não sei se pro dia 25, Ramon Dias já estará junto com o elenco enfrentando o Madureira em São Januário. A expectativa é que o William Batista ainda esteja na beirada de campo, comandando a equipe. Então, caso retorne, né, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, seria apenas realmente na fase de final ou na fase de semifinais. Então, o Vasco passará por um longo período sem a presença de William Batista na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E ainda falando sobre Campeonato Carioca, né, hoje à tarde tivemos a confirmação de que o Vasco estará mandando uma partida do Carioca em Brasília. Para ser mais exato, no estádio Mané Garrincha, a Ferdi oficializou agora há pouco essa mudança de local. Vasco e Bangu, jogo que estará acontecendo às 4 horas da tarde do dia 28 de janeiro, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, estará acontecendo no estádio Mané Garrincha. O Vasco confirmou, a Ferdi também, principalmente, né, que é a Federação do Estado do Rio de Janeiro também, oficializou essa mudança. Então, alô você de Brasília, Vasco e Bangu, pela 4ª rodada, no dia 28, será às 4 horas da tarde, no estádio Mané Garrincha. E além disso também, a expectativa é que nesses próximos dias venha a ser oficializada outra mudança da partida entre Vasco da Gama e Audax pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, inclusive também no dia 7 de fevereiro, deve ser no estádio em Manaus, na Arena Amazônia. A expectativa é que, volta a repetir, a Ferdi oficialize essa mudança nesses próximos dias. Então, o Vascão aí, né, fazendo questão de levar as suas partidas para longe do Rio de Janeiro e fazer com que os torcedores que não moram aqui na cidade carioca possam ter a oportunidade de vivenciar, né, cada vez mais o Vasco da Gama. Esses 2 jogos, importante falar, serão com o elenco principal, tanto contra o Bangu pela 4ª rodada, quanto também contra a equipe do Audax pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Mas olha, né, torcedor vascaíno, o que você quer mesmo saber é sobre o elenco vascaíno, é sobre esse atual momento do nosso cruzmaltino. Hoje, pela parte da manhã, o Vasco foi a campo, né? Atividades do Vasco da Gama que estarão acontecendo em 2 períodos nesse início de temporada, um treino pela parte da manhã e outro treino pela parte da tarde. E o Vasco, nessa parte da manhã, foi a campo em Punta del Este, realizar as primeiras atividades de 2024 e automaticamente também as primeiras atividades na cidade uruguaia. Um treino puxado. Punta del Este é um local que nesse momento está muito calor, a gente vê pelas imagens, né, que realmente o elenco está muito desgastado fisicamente, porém mesmo diante disso, informações
dadas aí pelo jornalista Lucas Pedrosa nessa parte da tarde de hoje, é que esse primeiro treino focado na preparação física dos atletas, né, do elenco cruzmaltino, teve aí um ótimo retorno, né, por parte dos jogadores. Informações que tivemos é que o grupo se reapresentou em ótima forma física e a comissão técnica gostou aí da forma com que os jogadores retornaram de férias. O foco nesse momento é fazer um recondicionamento físico em cada jogador, mesmo diante, né, do grupo já ter voltado muito bem fisicamente, e é claro, fazer com que os atletas voltem a pegar o famoso ritmo de jogo que automaticamente, depois de um mês parado, acaba indo embora, e esse ritmo de jogo só volta de fato com treino e com partidas. O Vasco entra em campo nesse próximo sábado, em um amistoso de pré-temporada com o clube da segunda divisão do futebol uruguaio. Depois volta a campo no dia 18 contra o São Lourenço e também no dia 21 contra o Deportivo Maldonado. Importante falar que nesse jogo, automaticamente, né, Gabriel Peck não estará presente. Gabriel Peck hoje, que inclusive serve a seleção brasileira, sub-23, e hoje pela parte da manhã teve a sua venda confirmada. Ainda não oficializada pelo Vasco, a expectativa é que o Vasco oficialize essa venda nessas próximas horas, mas já foi confirmado que Gabriel Peck não pertence mais ao elenco vascaíno e também não retornará a vestir a camisa do Vasco da Gama por esses próximos anos, né? Gabriel Peck, que é um cria das categorias de base do clube, tem 178 partidas com a camisa do Vasco, sendo 119 como titular, 26 gols marcados, 14 assistências e 40 participações, em gols. Foi o grande destaque do Vasco nesta última temporada, o primeiro em grandes chances criadas, o primeiro em gols marcados, o primeiro em dribles, o primeiro também em participações em gols, o segundo em desarmes. Foi um atleta que, se a gente pegar números, com toda certeza foi o jogador que mais se destacou. O Vasco acertou essa venda junto ao Los Angeles Galaxy, será a maior compra da história do clube norte-americano, compra que inicialmente tem o valor de 48.900 mil reais, né, 48 milhões e 900 mil reais, 10 milhões de dólares, pela cotação atual é esse valor em real, mas que caso o Gabriel Peck bata algumas metas, esse valor pode aumentar e chegar a casa dos 11 milhões e meio de dólares, ou seja, aumentar 1,5 milhão de dólares e chegar a um valor total em reais, algo em torno de 56,5 milhões de reais. Então, um valor alto, né, 56 milhões e meio de reais, para mim é um baita de um valor que o Vasco conseguiu negociar o Gabriel Peck e, além de tudo, permanece ainda com 30% dos direitos econômicos. A gente chegou a falar com vocês pela parte da manhã, no Acorda Vascão, e eu volto até a repetir agora, né, teria que fazer uma nova conta para calcular isso, mas o valor total que o Vasco avaliou Gabriel Peck no mercado chegaria quase a casa dos 75 milhões de reais, pois se Gabriel Peck teve apenas 70% do seu passe vendido, né, por 56 milhões de reais, se Gabriel Peck tivesse 100% do seu passe vendido, seu valor chegaria quase a casa dos 73, 74 milhões de reais. Então foi esse o valor que o Vasco possui. Sinceramente, Gabriel Peck ser um atleta que custou, que vale 74 milhões de reais, foi um valor muito bom que o Vasco precificou o jogador no mercado. O Vasco ainda permanece com 20% dos direitos econômicos do jogador, visando uma venda futura, algo que pode de fato acontecer pelo grande destaque que ele teve nessa última temporada. E aí você pode até perguntar, Lucas, o que você achou da saída, né, de Gabriel Peck? A gente pode responder por vários pontos diferentes. A saída dele compromete o Vasco da Gama no ano de 2024. Gabriel Peck é um jogador que tem uma identidade muito grande com o Vasco. Eu acredito que desse elenco era o atleta que mais se identificava com o torcedor, que mais vivia o Vasco da Gama, que mais conhecia o clube. Jogador que está no Vasco desde 18 anos e tem 22 hoje, ou seja, está desde os 14 anos de idade no Vasco. O jogador que era uma peça fundamental vai fazer falta em 2024. Mas vamos olhar por outros pontos. O jogador que merecia essa saída do Vasco, por quê? No Vasco, o salário dele corria algo em torno de 100 mil reais. Ele terá o seu salário quase triplicado nos Estados Unidos, receberá 2,5 vezes o valor que ele recebia no Vasco. Então, se aqui ele recebia 100 mil, lá ele vai receber 250 mil reais. Ou seja, terá, poxa, uma valorização salarial gigantesca. Merecia essa saída do Vasco. Além disso, também olhando pelo lado do próprio Vasco, Gabriel Peck não é nenhum craque. Gabriel Peck não é nenhuma promessa. Aí você pode falar, ué, Lucas, o Peck não é uma promessa? Não. O Peck é um jogador de 22 anos de idade que se consolidou no profissional com apenas 22 anos. O Gabriel Peck, no ano passado, ano retrasado, 2020, em 2019, que está no profissional desde 19, não jogava bem. Não era um atleta importante, era um atleta que entrava, mas nunca foi essa peça fundamental. Então a gente não está falando de um novo craque, a gente não está falando de um novo Ronaldinho, a gente não está falando de um novo Neymar. A gente está falando de jogador bom que foi importante para o elenco, mas jogador que em nenhum momento demonstrou que iria brilhar e ser uma peça fundamental para o clube. Jogador ok, jogador bom.
e 56 milhões de reais por um jogador ok, eu acho uma baita de uma venda, vai fazer falta, vai deixar saudade no torcedor vascaíno por ser o vascaíno, ter essa grande identificação, por ser um crio. O vascaíno é em si apegado aos seus crias, mas vai por um bom valor, e com esse dinheiro, é claro, o Vasco tem um poder de investimento maior para investir nessa janela de transferências. A venda está confirmada, Gabriel Peck não veste mais a camisa do Vasco da Gama, e é claro, a gente, né, como um bom torcedor vascaíno, não poderia ser diferente, deseja todas as sortes do mundo ao Gabriel Peck. Vai deixar saudade? Com toda certeza, mas vai, e com toda certeza, como brilhou no Vasco, também brilhará por lá. E agora é torcer, né, para que ele se destaque, possa ser vendido no futuro, e automaticamente, né, o Vasco consiga um valor de uma possível venda futura. Lucas, dê exemplos. Chegar um clube aí daqui a 2 anos, com destaque de Gabriel Peck no Los Angeles Galaxy, e oferecer para o clube norte-americano 80 milhões de reais para a compra dos direitos econômicos do Peck. O Vasco tendo 20%, o Vasco conseguirá desse valor 16 milhões de reais. Isso, né, trazendo de uma forma rápida a vocês um exemplo rápido. Se no futuro o Peck for vendido por 80, o Vasco tem direito a 16. Se for vendido por 70, o Vasco tem direito a 14. E por aí vai, então, uma negociação muito boa, que além do Vasco ganhar 56 milhões de reais, caso o Peck bata as metas, o Vasco ainda poderá ganhar um outro grande valor no futuro em uma venda que possa vir a acontecer. Certo é, Gabriel Peck vendido, e com toda certeza vai deixar muitas saudades. Automaticamente, né? Como o Vasco não tem Gabriel Peck, que saiu, não vai ter o Orejano, que é um jogador que pediu para ser negociado, nem sequer viajou com o grupo para o Uruguai. Nesse momento, a diretoria do Vasco da Gama está à procura de reforços para a ponta no mercado. Se hoje o Vasco lista prioridade, essas prioridades estão nas pontas, nas extremidades e também na posição de primeiro volante. Hoje são os nomes, né, que o Vasco busca no mercado para reforçar o seu elenco. O Vasco já trabalha, Alexandre Matos é claro que é o grande nome, o grande diretor executivo do Vasco da Gama, trabalha com a posição de extremos e também com as posições de volante para trazer ao elenco o Cruz Maltino. Sobre esses nomes que vieram, né, a expectativa é claro que mais nomes chegam. Inclusive, informações do jornalista Lucas Pedrosa é que a expectativa é que pelo menos 4 jogadores cheguem para o início da pré-temporada, que vai acontecer a partir do início do Campeonato Carioca no dia 18. Então, a expectativa é que até o próximo dia 18 o Vasco anuncie mais 4 reforços para chegar ao elenco vascaíno. Porém, até o momento, sobre os nomes que chegaram: David, João Vitor e também Robert Rojas. O que temos a trazer aqui a vocês? Informações dadas pelo jornalista Lucas Pedrosa é que todos esses nomes foram muito bem aprovados pela comissão técnica. Sobre o David, um nome que impressionou muito o Ramon Dias, segundo informações, pela sua forma física, um jogador forte fisicamente, que Ramon Dias gostou. Isso já era algo pedido por ele no meio do ano passado, um ponta que tenha imposição física. O Vasco teve muitos pontos no seu elenco, né, no ano passado: Eric Marcos, o Orejano, o Gabriel Peck e o Rossi, mas nenhum ponta tinha essa imposição física forte. O jogador que, além de rápido, era forte fisicamente, que tinha esse embate físico. O Vasco não tinha esse ponta característico no elenco, e veio o David, né, jogador que já era um pedido antigo de Ramon Dias. Não o David em si, mas o jogador com as características do atleta. Sobre João Vitor, jogador que gera nesse momento uma expectativa enorme internamente, um jogador que é considerado top internamente. O Vasco, né, através de análises, considera o João Vitor como esse atleta top, um jogador de potencial enorme, que está sendo gerado sobre ele muitas expectativas para esse ano de 2024. E por fim, né, o Robert Rojas, esse jogador que já foi um pedido de Ramon Dias no meio do ano passado e chegou agora, enfim, sob o comando de Alexandre Matos no departamento de futebol. Um nome que é o nome de confiança de Ramon Dias, um nome que é considerado um coringa, atua como lateral direito, atua como zagueiro, atua até mesmo como primeiro volante, e é um nome que Ramon Dias gosta muito de ter sobre o seu comando. Inclusive, né, o Emiliano Dias, que hoje é o auxiliar técnico e filho de Ramon, ele deu uma entrevista à rádio Futebol Alô Grande, uma rádio do futebol paraguaio, e falou exatamente sobre a chegada de Robert Rojas. Ele disse assim: estamos contentes com a chegada de Robert Rojas. Já queríamos trazer no mercado passado, ou seja, na janela passado. Está aparecendo aí, muito provavelmente, em castelhano a vocês. E ele ainda prossegue falando sobre Robert Rojas e diz assim: Robert Rojas se adapta muito bem a 2 posições, a posição de lateral e a posição também de zagueiro. Vamos ver mais à frente como vamos utilizar aqui. E ainda prossegue falando sobre este Robert Rojas assim: no momento, ou seja, no momento da janela de transferências do ano passado, não chegou um acordo com o River Plate, o Vasco da Gama, e por isso a gente não pôde ter o Robert Rojas antes. E aí ele finaliza falando assim sobre o zagueiro paraguaio: venho falando com o Robert Rojas há muito tempo.
nós conseguimos o convencer a fechar com o Vasco. Ele estava louco para vir ao projeto. Então, muito elogiado, né, Robert Rojas, um atleta em que muito provavelmente Ramon Dias pediu, insistiu para chegar ao Vasco da Gama. Emiliano Dias também fez questão de rasgar elogios ao atleta. Além disso, nessa mesma entrevista dada à Rádio Futebol Grande do Paraguai, o Emiliano Dias confirma que tem mais reforços aí a caminho, inclusive confirma que tem jogadores paraguaios na lista. Ele diz assim, ó, vamos trazer mais reforços. Há paraguaios na lista. Então, tem mais reforços a caminho, o Vasco da Gama vai com tudo ao mercado. Na mesma entrevista, o Emiliano Dias ainda garante, né, que o Vasco está se planejando para algo grande nessa temporada de 2024. É uma frase que vai marcar algo grande para o ano de 2024. Informações é que tanto o Emiliano quanto o Ramon Dias, todo, né, o corpo técnico hoje do Vasco da Gama, estão muito felizes e empolgados com esse atual momento do Vasco, com a chegada do diretor executivo Alexandre Matos. Hoje, entende-se internamente, né, que o clube está mudando e atendendo aos poucos os pedidos que foram feitos pelos, inclusive, né, auxiliares, por parte do Ramon Dias, por parte de todo o grupo da comissão técnica. Aos pouquinhos esses pedidos estão sendo feitos. E é claro, as coisas não vão acontecer da noite para o dia, mas Alexandre Matos já está conseguindo adiantar com mais agilidade os pedidos feitos pelos mesmos. Melhoras hoje que estão acontecendo, por exemplo, no CT Moacir Barbosa, é o que faz a comissão técnica se agradar. A formação de um time mais competitivo é algo que também agrada a comissão técnica, porque é isso que irá acontecer. A gente trouxe a vocês lá no início do vídeo, né, a reestruturação que hoje passou São Januário, reestruturação que está passando a base do CT, o CT da base, né, em Duque de Caxias, e a reestruturação também que o CT Moacir Barbosa irá passar. O CT Moacir Barbosa vai passar por uma grande reformulação, isso não é dúvida, isso não é maluquice, isso é uma realidade. O Vasco separou um recurso para melhorar a estrutura do CT Moacir Barbosa. Informações aí do próprio Lúcio Barbosa, em uma entrevista dada ontem, é que vai ter muito investimento esse ano no CT Moacir Barbosa, investimento visando, né, a estrutura do centro de treinamento. E ele ainda complementa, dizendo que o investimento feito neste ano será muito maior que o investimento que o Vasco fez no CT Moacir Barbosa no ano passado. Então a expectativa é gigante quanto a isso. Hoje algumas reformas já estão sendo realizadas nesse período, né, que o Vasco da Gama está lá em Punta del Este, no Uruguai. O Vasco já vem realizando reformas nos campos, um auditório que também está sendo feito para o Vasco da Gama, um auditório para a sala de imprensa. Então tudo isso o Vasco vem se preparando, visando a essa temporada de 2024, que tem tudo para dar muito certo, né, no nosso Cruz Maltino. Então, só para complementar aqui, busquei a notícia e achei, obras serão iniciadas, já foram iniciadas e vão até o dia 22, período de retorno do elenco vascaíno. Obras, um novo auditório, uma reforma na sala da comissão técnica e além também outras necessidades, como expansão e instalação de novos containers dentro do nosso centro de treinamento, solicitação feita pelo próprio técnico Ramon Dias. Então, é para ficar de olho, é para ficar ligado, muitas mudanças acontecerão e é claro, a gente aqui através do nosso canal estará trazendo tudo a você, vascaíno, que está aí do outro lado. Então, a gente fica por aqui, né? E aí você pode falar, caraca, Lucas, muitas informações e é claro, o dia ainda promete mais? Sim, promete mais. Poxa, você só vai voltar à noite? Sim, só volta à noite, mas aí é o seguinte, você que está aí do outro lado, você quer sempre ficar ligado nas informações do Vasco, corre na nossa outra rede social, que é essa que está aparecendo aí a vocês. Ó, tá muito rápido, a gente está quase chegando a 500 seguidores, se não chegou, inclusive já, nesse momento do vídeo. A gente começou anteontem essa rede e as coisas estão voando por lá. Então, corre lá, se inscreva, além de ajudar o nosso crescimento, é para você não perder absolutamente nada de Vasco da Gama. Então, é claro, contamos muito, se inscreva, compartilhe. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei aqui no canal. O link dessa rede vai estar aqui no primeiro comentário fixado, tem também na nossa descrição. Então, se inscreva, siga-nos por lá para ajudar o nosso crescimento. Vamos que vamos, compartilhe o nosso conteúdo e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.